Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra em tudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade. Saúde para você, saúde espiritual, saúde nas suas finanças, saúde física e emocional. Receba as bênçãos de Deus em mais um dia do agir de Deus. Agradecemos a você que tem nos acompanhado aqui durante toda a semana e nós cremos no poder de Deus. No final da nossa reflexão, eu oro por você. Fique com a gente até o final. Como eu tenho dito, são poucos minutos aqui, mas a bênção é grande. Fique até o final, fique atento ao que Deus vai falar com você no dia de hoje. Eu separei aqui, para o início, Provérbios capítulo 3, o verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quero declarar e profetizar: o Deus Todo-Poderoso, a abundância de Deus, venha sobre a tua vida. Seja abençoado abundantemente nesta hora, neste momento tão sagrado que é a nossa reflexão aqui com todos vocês. Lembrando, gente, que nós temos o nosso Instagram. Se você quer nos acompanhar também no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Se você quer me acompanhar também, eu sou o pastor Edson Nogueira, também tenho lá o meu Instagram, PR Edson Nogueira. Inclusive, a semana passada eu fiz algumas lives. Se você não pôde assistir comigo, mas eu deixei lá o vídeo para você ouvir. Palavra de Deus, coisa tremenda, hein? Então aproveite aí nas nossas redes sociais, tem comida boa para abençoar você. Vamos então para a palavra do dia. É o seguinte, duas palavras aqui: riqueza e prosperidade. Qual é a minha e a sua postura como cristão? Você que é um cristão, a nossa postura. Preste atenção num detalhe: o Espírito de Deus é o Espírito de revelação. Como não quero deixar nenhum de vocês confuso, vamos a algumas verdades dentro desse tema, a questão de riqueza e prosperidade. Existe muita gente, vamos assim dizer, debochada, principalmente as pessoas que às vezes assistem pela televisão, pela internet, pelo YouTube, né? Que estão pensando: será que essas pessoas que não acreditam em Deus, que nunca deram nada, e elas são bem-sucedidas financeiramente, será que essas pessoas que nem acreditam em Deus, por que então que elas têm muitas vezes uma vida financeira muito boa? E tem até gente dentro do meio cristão, né, que às vezes não semeiam, não contribuem financeiramente e ainda assim parece que está bem financeiramente. Me explica isso. Você está entendendo? Você entendeu o que eu falei aqui? Às vezes a pessoa fala: pera lá, fulano nem serve a Deus, por que parece que ele está bem e eu não? Mas preste atenção nisso aqui. Graças a Deus, a Bíblia tem a resposta para tudo isso. E o Espírito Santo não deixa passar nada. Vamos começar o seguinte, vamos começar no Salmo de número 115, verso 16. Os céus são céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada por qualquer pessoa, seja ela uma pessoa ímpia, santa, se crê em Deus ou não crê. Ou seja, preste atenção, meus amados, trata-se da vontade permissiva de Deus. No entanto,
ainda não é essa a explicação completa. Tem mais coisa. Existe diferença entre riqueza e prosperidade. À primeira vista, parecem iguais, mas ao analisarmos com maior cuidado, certamente veremos semelhanças. Mas vamos perceber que não são exatamente a mesma coisa. Então preste atenção. Riqueza significa opulência, fausto, é possuir bens materiais, dinheiro, joias, imóveis, etc. Já prosperidade é a qualidade de quem é feliz, afortunado, bem-aventurado. Então, a prosperidade independe de a pessoa possuir bens materiais. A prosperidade realmente é ter riqueza espiritual e emocional. Por isso que você que me acompanha, geralmente na abertura, eu sempre cumprimento vocês, desejando paz, saúde e prosperidade. Que você venha ter riqueza espiritual e emocional. Mas existem aquelas pessoas que pensam assim: esse camarada aí está falando isso para poder talvez ludibriar o povo, não é? Há um monte de ricos financeiramente que não crê em Deus e possui dinheiro, enquanto existe muitos cristãos pobres. Isso é conversa, a pessoa pensa, né? Estão confundindo riqueza com prosperidade. Então aqui que está o cerne da coisa. Em Provérbios 10, 22, vemos que Salomão, o rei de Israel, a quem Deus concedeu grande sabedoria, chegou à conclusão que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amados e amadas ouvintes, existe, portanto, uma diferença de significado entre essas duas palavras. Entendeu? Existem pessoas bilionárias, então, ou seja, os bilionários que não temem a Deus não se relacionam com o Senhor Jesus e são até miseráveis. Veja o que está acontecendo por trás da vida deles. De fato, muitas dessas pessoas não são felizes. Pelo contrário, vivem apavoradas e dariam toda a sua riqueza para dormir pelo menos uma noite inteira sem o uso de psicotrópicos. Você está entendendo isso? Você está compreendendo? Você está prestando atenção nisso? Agora, outras pessoas dariam tudo para terem os filhos consigo e o casamento restaurado, pois tem dinheiro, poder e bens, contudo, a família está esfacelada. Muitos são dependentes de drogas, de álcool, perdem milhões da noite para o dia e entram em pavor total. Por trás de grandes fortunas, há pessoas que têm vazios existenciais, medo de tudo e de todos, e a coisa mais importante, não tem relacionamento com Deus. Compreendeu? Agora, Deus criou o homem e este nos faz lembrar sabe aquele joguinho de quebra-cabeças que forma uma figura cuja peça principal é Deus? Está faltando o Senhor no coração do homem e nada dessa terra pode completá-lo. Então existe no Brasil, no mundo, né? Existe em Curitiba e na sua cidade, existe muitos ricos, né? Muitos ricos. Pessoas que construíram riquezas com inteligência, trabalho, esforço, mas eles necessariamente não são semeadores. Eles não contribuem, muitas vezes financeiramente, para o reino de Deus. Agora, observe a vida que esses levam por trás, vamos assim dizer, da cortina, né? Da posição social. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não queira adaptar a palavra de Deus ao que você vê na aparência. A aparência engana, já viu? Já viu? Aquele ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro. Então a aparência engana. Então nós precisamos enxergar a realidade da vida com entendimento espiritual. Porque
Se dinheiro fosse tudo, rico não tirava a sua própria vida. Você está entendendo? Então dinheiro não é tudo. Às vezes deixa a vida um pouco melhor, mas se não tiver uma vida espiritual, saudável, não vai resolver o problema. A história está cheia. Pesquisa aí, hoje com a internet você descobre muita coisa. A história está cheia de casos de pessoas bilionárias que infelizmente tiraram a sua vida. Alguns deles eram pessoas com dinheiro suficiente até para comprar uma cidade grande, sei lá, uma cidade tipo Curitiba, de tanta grana que o camarada tinha, se quisesse, é claro. No entanto, eles preferiram desistir de viver. Então, minha gente, em todas as partes do mundo, milhares de ricos bebem até perder o sentido da realidade para conseguir dormir, entendeu? E há pessoas bilionárias, claro que não são todos, mas há bilionários que temem não acordar apavorados com a ideia da morte. Essa é a verdade que muita gente não fala. A pessoa pode conseguir riquezas pela vontade permissiva de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso concede a todos, justos e injustos, o mesmo sol e a mesma chuva, Mateus 5,45, para que possam plantar e colher o fruto do seu suor. Contudo, minha gente, a prosperidade verdadeira vem de um relacionamento com Deus, que trará paz à pessoa e a total alegria de viver. Então esta palavra é justamente para você entender quem é o seu Deus. Jesus, certa ocasião, ensinou no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do 24, 25 em diante, ele fala justamente que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então você trabalhar e ganhar honestamente não tem problema nenhum, ok? Nosso Deus é o Deus da abundância que eu estou te ensinando. Mas tem que entender que a pessoa que às vezes tem muito, mas se ela não tem um relacionamento com Deus, se ela não tem entendimento espiritual, ela está incompleta. É aquilo que eu disse, existe um vazio existencial dentro dessa pessoa. E somente Deus, Jesus, o Espírito Santo é que pode preencher esse vazio existencial. Se você é uma dessas pessoas, eu te convido, entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus. Porque Ele quer salvar a sua vida, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida e Ele quer que você de fato tenha verdadeira paz e possa então prosperar também à luz das Escrituras, prosperar com os princípios da palavra de Deus. Amém? Você está entendendo? E eu quero encerrar orando por todos vocês, mas não perca o episódio de amanhã. Vamos dar continuidade a esse assunto importante. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra que edifica a nossa fé e que nos dá claridade, dá uma visão clara de fato que estamos seguindo o caminho certo, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu quero pedir a tua bênção para todos os ouvintes, todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, Pai, que eles possam ter compreendido esse ensinamento, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar os pecados dessa pessoa que hoje está confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Deus. Escreve o nome, Pai, desta pessoa no livro da vida e que a partir de hoje, ele como uma nova criatura, ele venha escrever uma nova história. Abençoa tanto a vida espiritual, a saúde física e emocional e também as finanças dessa pessoa, desse trabalhador, empresário, empreendedor, profissional liberal e que eles possam caminhar na fé, cumprindo e praticando os princípios da tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.